Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é domingo, 30 de agosto de 2020. Faltam 34 minutos para as 5 da tarde deste domingo. Domingo ruidoso, só se ouve pessoas lá fora ouvindo músicas mundanas, bebendo, cantando, rindo, todos inadvertidamente, como se nada de anormal tivesse acontecendo aqui no mundo, particularmente aqui em Maceió. Por que eu digo isso? Porque na verdade as pessoas são inadvertidas ou não? Para falar franco, elas são advertidas sim, porque não é de hoje, não é de agora, né, de ontem, que as pessoas vêm sendo advertidas sobre o grande acontecimento que há de acontecer brevemente aqui na Terra. Quando eu falo Terra, eu incluo todo o orbe terrestre, o nosso universo aqui terrestre. E esse acontecimento é nada mais, nada menos do que a vinda, a volta do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que desta vez ele não vem mais como advogado há 2020 anos atrás, quando ele esteve aqui na Terra, advogando as causas daquelas pessoas que precisavam do seu auxílio, do seu trabalho como advogado, mas sim ele vem agora como juiz, porque o trabalho dele foi aquele, apresentar ao povo, ao mundo, o reino do seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Ele esteve aqui na Terra como a humanidade inteira já conhece a história de Jesus. Se bem que tem grande parte das pessoas que veem isso como se estivesse lendo um livro de ficção, um livro de carochinha, história em quadrinhos. Eles não querem associar a verdade. Eles não querem se inclinar diante daquilo que é real, que existe, que é que vai acontecer, que verdadeiramente pode acontecer e vai. Então eles querem misturar a ficção com a realidade. Só que para eles a ficção está em primeiro plano, a realidade vem depois. Mas só que para muitos, quando essa realidade chegar, possivelmente será tarde demais. Porque, como eu disse, Jesus veio, falou sobre o reino de Deus, que era do seu Pai, curou, ressuscitou mortos, fez vários milagres, curou cegos, aleijados, enfim, todos aqueles que eram enfermos, que procuravam sua ajuda, eles tinham. Jesus não se recusava de ajudar ninguém. Como ainda hoje o próprio Pai dele diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. E a voz que Deus quer que ouça é a voz de Jesus, quando ele diz que lá no reino do Pai dele tem muitas moradas. Se não fosse assim, ele não teria dito que ia para o Pai preparar-nos lugar, para que, aonde ele estivesse, estaríamos nós também. Ele falou isso para os discípulos e, consequentemente, para toda a humanidade que viesse a crer na história, no conto, na história que ele falou sobre o reino de Deus e sobre a salvação das almas. E hoje em dia, essa incredulidade parte mais dos mais velhos, das pessoas mais velhas, abrangendo a juventude, a adolescência, que, infelizmente, de acordo com
o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, eles desprezam o ensino bíblico, não querem nem ler a Bíblia. Se alguém se aproxima dele falando de Jesus, muitos educadamente ainda param para ouvir, mas apenas ouvir. E mais nada. Depois dali, esquecem de tudo, como a parábola dos grãos que caíram em terra, caíram em lajedo, sobre as pedras, caíram ao lado da estrada, não é? E essas coisas tais. E acontece nos dias de hoje. As pessoas pregam a palavra, falam do reino de Deus, do que pode acontecer realmente, como vai acontecer, e muitos zombam. Muitos não aceitam, preferem aceitar aquilo que está diante dos seus olhos, abraçando a iniquidade, abraçando a volúpia, abraçando a prostituição, abraçando o homicídio, o latrocínio, a vaidade, entendeu? O feminismo, isto é, o feminicídio, abraçando, enfim, todo tipo de má sorte de coisa que existe aqui na Terra. Mas o verdadeiro Deus, o verdadeiro Jesus, as pessoas, não digo todas, não querem aceitar. E como eu estava dizendo, e por isso eles vão receber como paga dos seus pecados, a sua rejeição à palavra de Deus, aquilo que eles merecem, aquilo que está reservado para eles do outro lado da vida. Os bons herdarão o reino de Deus, como está escrito, mas os maus serão lançados no fogo eterno, onde será a segunda morte, segundo está escrito na Bíblia. Agora, que adianta você ter uma Bíblia em casa, você ler como se fosse um romance de ficção, como se o autor da história fosse real, mas tivesse feito apenas uma criação, uma coisa feita por ele, criado pela sua mente. E apenas vão para as telas. Se for as histórias, os romances dos livros, vão para as telas do cinema, da televisão, vão para a tela dos telefones, dos celulares, etc. e tal. E não aceitam a verdade verdadeira, como já fizeram histórias com a paixão de Cristo, né? Desde criança que eu vejo isso nas telas. E até os dias de hoje, eles fazem de Jesus um motivo de uma adoração falsa. Eles expõem o Filho de Deus ao ridículo. Por quê? Se eles sabem uma história a respeito de Cristo que ele passou e ficam repetindo aquilo, repetindo, aquilo é muito doloroso. Digamos que vocês tenham um parente, um filho, uma filha, qualquer pessoa da sua família, um ente querido seu, que seja morto, assassinado, ou atropelado, ou morto assim, tragicamente, e passa na televisão. Tudo bem. Para ganhar Ibope, eles fazem aquela notícia, soltam no ar e as pessoas curiosamente vão ver. E a própria família dos vitimados. Tudo bem, viu a primeira vez, depois vem a segunda, a terceira, a quarta. Você não acha que isso magoa os familiares daquelas pessoas que foram acidentadas? Eles não ficam chocados em rever sempre aquela mesma cena, trágica, terrível, inesquecível? Igualmente é o Deus Todo-Poderoso. Cada vez que apresentam-se, até nos carnavais, estão passando a paixão de Cristo, aqui na Terra, história de Cristo, são muitos Cristos aqui, Cristos ali, Cristo acolá, simulando a morte de Jesus, o padecimento dele. Isso magoa o Pai dele, o Espírito Santo de Deus fica magoado em ver que as pessoas sempre mostram isso constantemente. Todos os anos existe a Paixão de Cristo, onde ressaltam, onde faz aquela simulação da morte de Cristo, não é verdade? Eles reconstituem aquele crime
aquela coisa horrorosa que aconteceu com Cristo, com tanta naturalidade, né? Ficam repetindo, repetindo, sem imaginar que estão ofendendo, estão agravando o próprio Criador e o próprio Filho de Deus. As pessoas tinham que aceitar aquela história de primeira mão e guardar no seu coração, na sua mente, e resolver aceitar o Filho de Deus como seu Salvador, como está escrito, como ele falou que era o nosso Salvador, e só. Mas é muito difícil, ou quase impossível, que a humanidade se aceite Jesus como seu Salvador. Não querem. Como eu falei, a juventude, a adolescência, diante da tecnologia, do avanço da ciência, dessas coisas todas, e principalmente, né, com essa internet que veio para ficar, ela veio como uma predadora dos adolescentes, como a predadora de toda a humanidade. Porque mesmo os escolhidos, as pessoas que são crentes, que esperam Jesus, deixam-se levar pela internet. Agora, como ela representa para mim, na minha opinião, aquela árvore do Éden, do Jardim do Éden, quando Deus criou, que tinha o fruto do bem e do mal, que Deus ordenou que ele e a Eva comessem de todos os frutos que tinha ali, mas não tocassem naquela árvore, no fruto daquela árvore, porque no dia que fizessem isso, se eles comessem, eles morreriam. E eles comeram, não morreram imediatamente, mas receberam isso pouco a pouco na sua carne. Envelheceram, procriaram, e assim foi passando o pecado para filho e assim por diante, até os dias de hoje. Então, temos o conhecimento da internet. Ela é semelhante àquela árvore. Entendeu? Você está no meio do que está acontecendo ultimamente na Terra, essa evolução das coisas. Você tem a internet às suas mãos. Ela solta, ela faz, ela lhe dá tudo o que você quiser. De bom e de ruim, ela está aí lhe mostrando. É só você acessar e pedir o que você quiser. O que você quiser e ela lhe dá. E o avanço é tal, a evolução é tal, o desenvolvimento é tão grande que ninguém pode conter, ninguém pode deter. Velhos, moços, até crianças já vão acostumadas com aquilo, vão se escravizando. A tendência é ficar cada vez mais escravos da internet. Compreendeu? E ninguém pode deter. Como eu estava dizendo. Então ela resume-se tudo naquele celular, naquela única pecinha, entendeu? Que vocês estão em suas mãos, que tem em suas mãos. Aí acessa, como eu falei, tudo de bom e de ruim. Entendeu? Então é uma verdadeira tentação. É como uma árvore de fruto bom, de frutos proibido, que a pessoa não deve tocar. Eu digo não tocar no sentido de acessar pornografia, não acessar a Deep Web, que é um canal de televisão, é um canal que é proibido, entendeu? Ninguém acessa essa Deep Web com facilidade. É um canal infinitamente horroroso, proibido. Entendeu? Só quem tem muito dinheiro, conhecimento, estudioso, é que consegue acessá-la. Então, diante de tudo isso, qual o jovem que quer estar com a Bíblia na mão? Qual o jovem que quer estar dentro de um templo, ouvindo as palavras de Deus? As enfadonhas, como dizem por aí, palavras de Deus. E sempre que tem um que é mais inteligente, e realmente dão valor à vida, que é criticado pelos seus próprios colegas da mesma idade. Eles querem, mas às vezes se recusam, porque sentem vergonha. Eles são oprimidos, entendeu? Eles
serve de bullying. Estando com a Bíblia debaixo do braço, na mão, em qualquer lugar, bem vestido de terno, para procurar um templo para adorar o Senhor Deus. Enquanto isso, o mundo aqui fora gera só ilusão, gera só discórdia, abominação, entendeu? Esse rebuliço intenso que vive em torno de nós, essas músicas desavergonhadas que ferem os ouvidos das pessoas de vergonha, das famílias que precisam de vergonha, as famílias que têm vergonha desse tipo de música, tipo funk, que é pornográfico. Eu não sei como é que o governo permite uma coisa dessa. Isso fere os ouvidos das pessoas nobres, das pessoas honradas, das famílias honradas. E ninguém pode deter. As autoridades que têm o poder de deter essas coisas, de reprimir essas coisas, não fazem. Não sei se é no sentido político, não sei porque eles convêm que essas músicas sejam soltas para quem quiser ouvir, e quem não quer ouvir, ouve também. Eu só sei que não há retenção para esse tipo de música. Então os jovens se deixam levar por isso. As mocinhas com 13, 12, 13 anos, 12, 13 anos, já são mães, entendeu? Já se entrega assim, livremente a um rapaz da mesma idade ou mais velho, entendeu? Elas vão para a cama com qualquer um, nova, jovem, com 12, 13 anos, e essa multiplicação vai se seguindo. Muitas não têm condição de criar os filhos. Quem se responsabiliza por eles? Os pais, os avós. Mesmo à guisa de dizer que não querem aquilo, eles, quando veem o pivete, o rebento pela primeira vez, se apaixonam e mudam de ideia imediatamente. E passam a aceitar aquela situação, e a adolescente, a mulher, continua procriando, continua andando com malandros, continua andando com pessoas que não trabalham, rapazes que não têm condição de cuidar da família. Entende? Assim, tem muitos pais que não têm assim a moral, o poder, a força de dominar os filhos, que sejam homens ou que sejam mulheres. Se prostituem à toa, procriam à toa, como animais no cio, no campo. Entende? Os pais não refreiam os filhos, não têm forças, entendeu? Não têm domínio sobre os filhos. E trabalham. Eles trabalham como animais para sustentar aquele filho malandro e mais os filhos dos filhos dele. Os filhos dele, aliás. Entendeu? E eles continuam cada vez mais demonstrando a sua virilidade, e as mulheres demonstrando a capacidade de procriar, sem idade para isso. Quer dizer, sem idade, sem compromisso, eu quero dizer. Mas a idade, desde que já geram filhos, a idade é propícia. Mas a responsabilidade não é. A moça que se deixa enganar por um rapaz, se deixa enganar não, encantar por ele, sabendo o que vai acontecer depois, o que é que pode fazer com essa moça? Matá-la? Prendê-la? Não. Pouco a pouco as pessoas vão aceitando a situação, porque olha para um lado, olha para outros, e muitos voltam-se para o passado de antigamente e dizem: puxa, eu também já tive meus defeitos, eu também já tive meus momentos de alegria, de tristeza, meus momentos que foram repreendidos pelos meus pais e eu não cumpri. Aí aceitam a situação dos filhos por causa dessas lembranças do passado. E a gente fica pensando como vamos controlar os nossos filhos, né?
livrá-los desse ruído mundano, dessas músicas horríveis que aparecem todos os dias na televisão, nos rádios, nas emissoras de rádio e televisão, essas coisas todas. Vive pelas esquinas se rebolando, com gestos lascivos, despertando desejo nos rapazes, e é isso que eles querem. E acontece. Mas nada de olhar para Jesus. Inadvertidamente, eles continuam pecando, continuam cada vez mais libertos, cada vez mais livres, cada vez mais libertinos e libertinas para fazer o que quer e entendem. Não há lei que os proíba gerar filho, mesmo na minoridade, né? Na minoridade não tem lei que proíba. Então eles continuam assim incessantemente. Mas a lei de Deus está aí, nua e crua, dizendo o seguinte: quem morrer desta maneira em pecado, prostituição e qualquer outro pecado, não verá o reino de Deus, será lançado nas trevas exteriores dos infernos e ali permanecerão para sempre. E o ruído continua lá fora, nas calçadas, nas ruas, ao ponto de fazer com que a gente não consiga evitá-los. Como, por exemplo, agora. Lá fora está um ruído horrível de músicas, as pessoas dançando, bebendo, indiferente ao coronavírus que ainda não morreu, continua matando o povo, e as pessoas cada vez mais desrespeitando o distanciamento social, andando sem máscaras, sem essas coisas todas. A gente vê por aí aos montes as pessoas andando dessa maneira. Aí, como eu estava dizendo, então se você vai fazer um vídeo, como eu estou fazendo esse, lá fora o ruído é demais. É discussão de futebol, é música alta, é pessoas discutindo com palavrões, que seja homem ou seja mulher, tudo isso acontece. E se alguém está gravando, seja eu ou outro qualquer, vaza. E ninguém vai parar a gravação por causa desses distúrbios sociais lá fora deles. Eu espero que vocês entendam e aceite a nossa explicação com naturalidade. Não é verdade? E então, como eu estava dizendo, o ruído continua. Porque não dá para ouvir. Porque no momento que eu comecei esse vídeo, estavam uma turma lá fora, lá na frente, bebendo e ouvindo músicas altas demais. Mas no momento que eu comecei a gravar, pararam e foram para outra rua, continuar com a baderna para outro canto. Foi até bom, mas de qualquer maneira vaza os gritos, os palavrões, os ruídos lá de fora, eles vazam e ficam aí gravados. Mas isso não impede de a gente continuar falando, mandando a mensagem que se propôs a fazê-la, não é verdade? Então, como eu estava dizendo, diante de tudo isso, essa facilidade, essa permissividade sexual, essa permissividade das pessoas fazerem tudo o que quer, se afastando cada vez mais do Espírito Santo, se afastando cada vez mais da palavra de Deus, eles não vão encontrar respaldo na palavra de Deus para justificar os seus defeitos morais. Eles não vão aceitar o Filho de Deus como seu Salvador. Eles não vão progredir nisso, porque eles não querem. A sociedade não permite, porque elas liberam tudo quanto não presta, tudo quanto há de ruim para esses rapazes, essas jovens abraçarem. Entende? É funk, é pancadões, bebida, é droga, todo tipo de coisas terríveis que acontece aqui na nossa terra é liberado. Menos a palavra de Deus.
que isso eles não querem ouvir. Se ouvem, não praticam. E se pratica pela metade. E assim o mundo vai seguindo. É como eu digo sempre. E assim caminha a humanidade. Até quando essa caminhada vai ser, só Deus é quem sabe. Mas enquanto isso, vamos nos preparar. Vamos nos preparar realmente, você que espera Jesus. Não deixe de aconselhar aqueles que não esperam, porque de repente pode ser que dentro de 100 tenha assim um ou dois que acabe se preparando, ouça sua voz e se prepare para aceitar o Filho de Deus também. Será mais um para o reino dos céus. A caminhada é longa, o trabalho é difícil, é árduo, mas tem que ser feito. E quem vai fazer esse trabalho? É você, meu irmão. É você, minha irmã. Como os profetas fizeram, como os apóstolos fizeram, como aqueles que esperavam Jesus fizeram, nós temos que fazer, continuar essa obra que Jesus começou 2020 anos atrás. Isso sem contar no Velho Testamento, desde o início do Gênesis até Apocalipse, que ainda não chegou, mas breve chegará. As coisas que estão acontecendo ultimamente é uma prévia daquilo que pode ser um dia que antecede a vinda de Jesus. Eu espero que o mundo, que essa chegada de Cristo não nos pegue desprevenidos. Porque tem muitas pessoas menos escolhidas que ainda estão andando aí abertamente, despreocupadamente, sem se incomodar com o que possa acontecer no futuro. Mas Deus nos guarde de que esse dia nos pegue desprevenido. Porque a Bíblia diz que nesse dia, referindo-se ao arrebatamento, estarão dois no campo, um será tomado e outro fica. Estarão dois numa cama, um será tomado e outro fica. Assim é o arrebatamento. Será um dia de glória para uns e um dia de desespero para outros. E nós que esperamos Jesus temos que nos preparar como as 10 virgens se prepararam para chegar ao casamento, às bodas. As 10 virgens que não eram nécias, não é verdade? As 10 virgens prudentes conseguiram manter os seus castiçais, as suas lâmpadas acesas, porque reservaram o azeite para isso. Então você que é crente, que tem Deus no seu coração, que luta pela palavra de Deus, não uma palavra falsa, não um sentimento falso, como tem muitos por aí, não deixe que a sua lâmpada apague. Reserve sempre uma botija de azeite, porque quando o lume estiver bruxuleando, você coloca o azeite e ele se refaz. Isso serve para todos nós que amamos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, são muitos escolhidos. Aliás, são muitos chamados e poucos escolhidos. Não seja um dos poucos escolhidos. Porque o trabalho do diabo é o contrário do trabalho de Deus. O trabalho de Deus é angariar almas para o reino dos céus, para a vida eterna, para a cidade celeste. E o trabalho do diabo é angariar almas para o seu reino de trevas, para a morte. Entendeu? Porque ele já está destruído, ele está vencido. Ele sabe muito bem que não há solução mais para o caso dele. Não há salvação. O diabo está vencido. E tanto quanto ele puder levar com ele para os infernos, o fogo eterno, a segunda morte, no qual ele também será destruído para sempre, ele fará isso.
Porque o orgulho dele não permite que ele peça perdão ao Criador. Não permite. E ele jamais pedirá. Assim o mundo deixaria de ser mundo se o Satanás se arrependesse do que fez, das suas peripécias. O mundo não seria o mesmo. Deus teria que refazer tudo de novo. Mas Deus é o onisciente, o onipresente, o todo-poderoso. Jamais permitirá uma coisa dessa. Desde que ele mandou o Senhor Jesus, que tudo já estava planejado, já estava pronto. Tudo já estava pronto. Desde a expulsão do Satanás de lá dos céus, aqui para a terra, houve esse plano de salvação para aqueles que vivem aqui na terra, para nós pecadores, nos redimir, nos aceitar o sacrifício de Jesus e tê-lo como nosso Salvador. Para quê? Para o nosso próprio bem, para que um dia nós possamos entrar no reino dos céus pelas portas, como está escrito na Bíblia. Aliás, qualquer pessoa pode ter uma Bíblia em casa, qualquer pessoa pode manuseá-la e observar tudo quanto está escrito. Se não entender nada, procure uma pessoa que sabe mais do que você e peça explicações que ela lhe dá. Vá para um templo. Observe bem o que o pastor diz. Observe bem o que as pessoas que sobem no púlpito vão dizer através de palavras, através de mensagens, através de cântico. Tudo isso são mensagens divinas. Talvez um dia você possa aceitar o Filho de Deus e ser mais um daqueles que lutam pela palavra de Deus. Daqueles que lutam pela salvação sua e de outras almas. Ok? Então, neste domingo, 30 de agosto de 2020, nesta tarde, já são 17 horas e 10 minutos agora, desde o começo desse vídeo, eu me despeço, pedindo a vocês que, se não for inscrito, inscreva-se no meu canal, por favor, deem um like, um joinha, ative o sininho para receber as notificações, porque sempre que eu puder, eu estarei enviando um vídeo igual ou semelhante a esse. Mas tudo depende de vocês, ok? Essa é a mensagem do Paulo Coroa de Maceió, pedindo a Deus que os abençoe abundantemente, hoje, amanhã e sempre.